aqui no Conectando. Hoje eu tô aqui bem acompanhada, batendo um papo com a Renata Almeida, ela que é enfermeira coordenadora da UTI do Hospital Med Radios. Já falamos a respeito de pandemia, já falamos dessa fase tão difícil, não é, que a área da saúde, assim como todos nós, passamos. E agora eu quero conversar, porque nós sabemos que no Hospital Med Radios tem um centro especializado para tratar câncer. Não só isso, né, Renata? Sim. Algumas pessoas pensam assim, o Hospital da Med Radios é um hospital específico para tratamento de câncer. Não, ele é especializado, mas ele não é específico não é só para isso. Trata todo tipo de doença, cirurgias em geral, não é? E aí quando a pessoa chega para internar, também é recebido pela Renata, né, Renata? A família chega com esse sentido no médico, eu imagino, né? Eu sei porque já passei muito por internamento, cirurgia e tudo, a gente vai naquele sentido, médico. Quando a gente chega no hospital para internar, quem vai receber a gente? Enfermagem. É a enfermagem, é a enfermeira. E aí a gente entende que, quer dizer que tem alguém da equipe que está até mais próximo de mim nesse período que eu estou no hospital do que o médico, porque a enfermagem está todo o tempo, não é? Como que é esse relacionamento? Como que você procura desempenhar a sua função quando chega uma família com o paciente para internar? A enfermagem, ela tá aí nessa linha de frente, né? Então, assim, ela faz sim esse grande elo, né, com toda a equipe que acompanha o paciente. O paciente, ele não é só do médico, né? Na verdade, o paciente, ele é da equipe como um todo, ele é do nutricionista, ele é acompanhado pelo nutricionista, pelo psicólogo, pelo fisioterapeuta, pela farmácia, pela enfermagem. E a enfermagem, ela tá ali do lado do paciente 24 horas. Então, assim, esse elo de aproximação ainda é muito mais forte, né? Muito mais estabelecido ali com o paciente e também com o familiar. Quando a Edjane fala a respeito desse paciente oncológico, é um paciente que traz uma demanda muito grande, porque é um paciente que chega conhecendo o seu diagnóstico, na maioria das vezes, e aí, assim, ele exige muito, né, da enfermagem. Por isso que precisa ser uma enfermagem muito boa tecnicamente, mas é algo que a gente sempre fala, que a enfermagem, ela não tem que ter só essa característica, né, de ser boa tecnicamente, proativa, mas ela precisa ter esse lado empático, né? É o que a gente sempre preza por isso, atender o paciente pelo nome, usar sempre o sorriso, a cordialidade, porque são diferenciais e cada vez mais, não é piegas a gente tá falando, tem que amar o que faz, a gente precisa sim amar o que faz. E a gente precisa também se colocar sempre no lugar do outro. Então, por mais que seja um discurso que é sempre falado, mas assim, acho que vale sempre a pena a gente estar tocando nesses assuntos ali com toda a equipe de enfermagem, estar sempre renovando aí esses votos também com a equipe. Porque o paciente, ele sente esse diferencial e ele realmente é algo que a gente vem crescendo muito dentro do hospital, esses elogios em relação a esse atendimento. Porque a gente preza por esse atendimento diferenciado. Olha, a gente sabe que quando o paciente está doente, e aí eu vou falar mais especificamente, quando é a mãe, quando é um pai, muitas vezes a família entra em divergência de opiniões, não é? Às vezes famílias grandes, quando a família é pequena não entra em divergência de opinião não, lá em casa é só um filho, então não tem isso. Mas assim, a gente sabe que famílias grandes entram em divergência e muitas vezes a enfermagem fica no meio dessa situação também, né, Renata? E aí tem que ter esse controle emocional grande para poder conduzir essa família até em amor para resolver essas situações. Sim. É uma prática nossa também a gente ter reuniões com os familiares. Onde a gente trata ali do quadro clínico, porque muitas vezes tem um familiar que está acompanhando, mas assim, são vários filhos, né? São irmãos, e aí assim, é uma prática nossa a gente marcar ali um momento onde a gente consiga passar ali a mesma linguagem para todo mundo, até para que assim não haja divergência de informação, porque qualquer situação ali gera um nível de estresse desnecessário. Então assim, a gente está ali justamente para administrar ali aqueles conflitos também. Olha só que legal, né, gente? Que bom saber assim que há essa compreensão, que há essa postura para minimizar os conflitos. E eu tô falando isso porque nós somos humanos
E a gente sabe que o ser humano, quando ele está num momento mais desafiador, não é? Cada um reage de uma maneira. Cada um tem uma mente diferente, nós somos completamente diferentes, graças a Deus, né? Porque é isso que encanta, cada um é de um jeito. Renata, olha, na UTI, eu já tive a oportunidade de ir na UTI da Med Radios, e a gente sabe que na porta tem lá um cartão, tem nome, tem algumas informações a respeito do paciente, não é? O porquê disso? É justamente a gente dar ali uma identidade àquela pessoa que a gente está cuidando, né? Muitas vezes um paciente que entra na UTI, ele está entubado, né? Um paciente que chega ali desacordado, e aí assim, a gente está dando ali uma identidade. O que é isso? A gente tem hoje uma identificação humanizada no leito, que ali tem uma fotografia, né, daquele paciente, do familiar, o nome que ele gosta de ser tratado, as coisas que ele gosta, até para a gente estar ali conhecendo um pouquinho, né, daquele paciente que está com a gente. Não só isso, mas a gente também tem outras situações que a gente também adequou ali na UTI, de acordo com o nosso perfil de paciente que interna, que são as visitas ampliadas, ou seja, a UTI tem UTIs que funcionam apenas com um horário de visita, e isso a gente observou no dia a dia que isso é insuficiente para muitas famílias, porque tem famílias que realmente elas são muito benéficas, né, no tratamento daquele paciente, e quando a família está perto, a gente percebe que o paciente ele recupera melhor, ele consegue se alimentar melhor. Então a gente hoje trabalha com essa visita ampliada, baseada em critérios, claro, critérios de como o paciente se encontra, né? A gente avalia também esse acompanhante que vai estar, né, nesse processo inserido, mas que isso faz muita diferença. A gente percebe assim essa recuperação do paciente, a gente percebe esse contato familiar com o profissional de saúde, então ele traz informações que são muito pertinentes em relação ao quadro clínico. Então são situações que a gente percebe ali, né, o cuidado na humanização. Né? Quando eu falei também a respeito de trazer um pendrive com músicas que o paciente goste, vídeos, são estímulos que a gente traz isso dentro do UTI, que é um cenário às vezes tão de tanto medo, de tanta angústia, para que a gente possa minimizar cada vez mais assim esse contexto, né? E a nossa UTI é uma UTI que são 10 leitos de internação, mas são 10 leitos individualizados, né, onde a gente tem janela, né, a gente está estruturando ali uma área também para que a gente possa tirar o paciente do leito. Então, assim, são projetos que estão crescendo e que a gente também vai estar desenvolvendo ao longo do ano, pensando assim sempre nesse acolhimento familiar e paciente. Então, a humanização vai muito além do nome, né? Não é só um nome, realmente é algo que acontece para minimizar aquele ambiente que eu vou chamar de um ambiente frio, e eu imagino que quem está nos assistindo está entendendo o que eu quero dizer, frio, porque aquela coisa, o paciente desacordado ou sedado, né, ali, e aquela situação. Eu acredito que esse tipo de comportamento, ele traz um afago para os familiares, traz um afago para a família, e até para a equipe também, né? Torna-se um ambiente mais agradável de trabalhar, né? Você ter com quem conversar, esse cartão que traz as informações do paciente, te dá a possibilidade de você até, quem sabe, entrar, não sei se é assim que funciona, entrar no box do paciente já falando coisas que são da realidade do paciente. Até para estimular ali aquela interação, né? O profissional de saúde com o familiar, com o paciente. Temos também o projeto Sala de Espera da UTI, que é um projeto onde a gente está colocando assim, para que os profissionais, a equipe multi, ela possa estar ali recebendo, falando um pouquinho do que é a competência dele, do que é a função dele dentro da UTI, para aquele familiar, porque quando interna um paciente da UTI surgem várias dúvidas. Então, assim, quando a gente faz essa aproximação, né, do profissional com o familiar, isso realmente a gente percebe na prática que isso tem um efeito muito resolutivo. Então, às vezes a gente vê o paciente dizendo assim, ali é como se fosse minha família, porque vocês tentam criar esse ambiente familiar mesmo? Sim, com certeza. Eu já ouvi de vários pacientes, aqui é como se fosse minha casa, né? E aí, assim, eu acho super interessante quando a gente ouve esse tipo de fala,
porque é justamente isso que a gente quer criar, né? Um ambiente que realmente eles se sintam muito acolhidos, né? Porque tudo isso a gente sabe que a gente colhe um fruto, que é justamente essa recuperação, né? Que é esse bem-estar do paciente, que a gente consiga levar ali qualidade naquele atendimento que a gente está prestando. Em relação especificamente ao paciente oncológico, como que é esse trato? Porque a gente sabe que hoje em dia a visão para o câncer já é uma visão diferente do que era tempos atrás, não é? Com certeza, né? Houveram muitos avanços e aí a MedRádios ela está trazendo realmente um atendimento de ponta, né? Que a gente fala, porque a gente tem, dentro do hospital a gente tem equipamentos de ponta, né, profissionais que atuam na área realmente especializados, né, dentro do serviço de oncologia, né, a gente já tem uma marca forte, um nome forte que é a clínica de diagnóstico, né, e aí a gente vem trazendo essa marca forte também para o hospital, para que a gente consiga trazer esse diferencial, né, que o paciente ele consegue ter nessa rede que está muito bem estruturada e elaborada, tudo que ele precisa para realmente tratar a doença, tratar o câncer e não ir para fora, né, outros estados, né? Então a MedRádios ela vem crescendo nesse sentido, com profissionais especializados e com uma gama de serviços que só cresce realmente com essa prioridade nesse atendimento. Nós estamos agora indo para o finalzinho desse bate-papo e eu quero perguntar a Renata o seguinte: a família, quando vai levar um paciente para internar numa UTI, ou às vezes está no quarto e diz assim, vai ter que subir para a UTI, ou às vezes vai fazer uma cirurgia e precisa dos cuidados, né, pós-operatórios na UTI, como que a família pode colaborar para que essa estada ela seja da melhor maneira possível, até mesmo para a própria família? Como eu sempre falo, a família ela é ali um membro da nossa equipe. Então a gente sempre conta muito com essa família, a gente tenta fortalecer muito esse elo familiar, profissional de saúde e paciente, porque ele quando ele é bem instruído, né, quando a gente faz realmente essa abordagem, é explicado a esse acompanhante, né, quais são os limites ali dentro da UTI, quais são as situações que ele vai estar inserido, é extremamente benéfico quando ele entende que ele ali é peça fundamental na recuperação daquele paciente, de forma que ele está ali para estimular, né, aquela recuperação, né, para trazer ali aquele afago, aquilo que a equipe não conseguiu, né, transbordar, que a família vai estar ali também fortalecendo isso. Então, assim, caso tenham dúvidas, é sempre bom a gente, né, escrever essa dúvida para que a gente possa tirar essas dúvidas com toda a equipe multi, não só o médico, mas com toda a equipe multi. Então, assim, o familiar ele tem que estar sempre sendo esclarecido a respeito do quadro clínico do paciente, porque ele é peça fundamental e é assim que a gente trata ali aquele familiar. Então, assim, realmente saber que existe equipe preocupada com tudo isso é muito importante. Eu quero te parabenizar pelo seu trabalho e agradecer essa sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, né, assim, em nome de toda a equipe, né, do Hospital MedRádios. Foi um grande prazer estar aqui, trazendo um pouquinho, né, dessa vivência do nosso dia a dia e falar sempre, né, que a MedRádios está aqui nessa construção, né, desse trabalho e sem dúvida nenhuma acolher a cada familiar, a cada paciente que precise dos nossos serviços. E eu agradeço a sua audiência aqui no Conectando, que maravilha contar com você. Amanhã a gente está de volta. Oferecimento: MedRádios e você, juntos pela vida.